Oiê, seja muito bem-vindo ao canal novamente. E eu queria falar com vocês hoje sobre uma coisa muito pessoal. Eu adoro gravar vídeos pro YouTube. Eu sou uma pessoa que gosta de pesquisar, de falar sobre os meus aprendizados e autodesenvolvimento, então é algo que eu sempre quis fazer. E eu comecei a fazer e tava indo tudo muito bem até que eu parei de produzir conteúdos. E é muito louco porque eu falo pros meus clientes que eles não podem parar. Eu falo sempre que a constância é importante pra você conseguir atingir a audiência e ter os resultados. E eu fui lá e fiz exatamente o que eu falo pros clientes não fazerem. Então eu parei, refleti, tentei entender um pouco de como funciona a nossa cabeça e por que a gente para de fazer as coisas e como fazer para retomar. Então, se você tá passando por uma situação parecida, que você começou seu projeto no digital, você começou a academia, você começou a fazer qualquer coisa que você gostaria de fazer, mas você não consegue dar continuidade, eu acho que esses aprendizados vão te ajudar. E a primeira parte do processo que eu passei foi tentar investigar por que é que a gente para de fazer as coisas, por que é que eu parei, o que me fez não continuar, já que eu tava naquele flow, né? E eu acho que existem algumas razões por que a gente para de fazer as coisas. E a primeira é porque a gente começa tudo muito empolgado, né? A gente tá no começo, a gente tá cheio de expectativas e cheio de ideias, e quando tá na nossa cabeça é tudo muito maravilhoso, mas quando você coloca em prática, as coisas normalmente não vêm na velocidade que a gente espera. Os resultados não aparecem de acordo com o que a gente esperava. Você começa a postar vídeos e não vem seguidores conforme você esperava, você começa a ir pra academia e o seu músculo não fica daquele jeito, você não fica trincado como você esperava. Então eu acho que a gente tem uma falsa expectativa de resultado. E quando o resultado não vem do jeito que a gente quer, a gente se frustra. Quando o resultado ele demora a aparecer, a gente desanima. Então, acho que esse é um bom motivo do porquê a gente para de fazer as coisas. Porque a gente não tem o resultado na velocidade que a gente esperava e isso acaba causando uma certa frustração. E eu acho que foi o que aconteceu no meu caso, assim. O YouTube tava indo muito bem, os meus vídeos começaram a flopar, eu comecei a não acertar mais a fórmula e aí eu senti que, estou frustrada. Isso não tá vindo da forma que eu queria e eu acho que esse foi um dos motivos que me fez parar. E se a gente for pensar logicamente, faz muito mais sentido que a gente fale assim, eu ainda não sou bom nisso, então eu preciso praticar mais. Por que você não faz mais até você ficar bom? Mas eu acho que no fim o que a gente quer evitar é a sensação ruim que aquela frustração nos gera. Então não é que eu estou evitando o trabalho, eu estou evitando sentir frustração. Eu estou evitando sentir o fracasso, porque isso afeta o nosso ego. Então você tá na academia, talvez você não vá porque você não quer sentir a dor de fazer o exercício e não ter os resultados que você esperava. Então, quais são os sentimentos que eu estou querendo evitar? O que é que eu não estou querendo encontrar? Então, no meu caso, eu acho que era muito isso. Eu não queria sentir essa comparação, eu não queria sentir que eu estava errando, sabe? E acho que essa investigação é muito importante pra gente conseguir se entender e ver onde atacar, né? E um outro motivo que eu acho que também me faz deixar de fazer as coisas muitas vezes é uma falta de organização e uma falta de priorização. Então, quando eu vejo surgem outras atividades inadiáveis que tomam todo o meu tempo e aí eu paro de fazer as coisas, mas se essa é a coisa que está te fazendo travar, você precisa se reorganizar. Isso não pode persistir por muito tempo, né? Então, houve uma desorganização, como é que eu arrumo a minha agenda para eu conseguir dar conta disso? Então, o primeiro ponto é investigar o porquê que a gente está falhando, porquê que a gente parou. Entendi porquê que eu parei, eu acho que é um pouco de desorganização, eu acho que é um pouco de evitação de algum sentimento ruim. Ok, mas se muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente já sabe que tem que voltar, por que a gente não volta? Aí é que eu acho que a gente acaba se distraindo com outras coisas, então dando aquela falsa sensação de produtividade. Então você começa a ocupar a sua agenda com várias outras atividades que talvez não sejam tão importantes quanto aquela que você está postergando, mas você está ocupado, sabe? A falsa produtividade é isso, né? Você enche a sua agenda e no fim você não tá fazendo o que você tem que fazer, você tá fazendo várias outras coisas. Ou então a gente se ocupa de outra forma, a gente se distrai dos nossos problemas, né? Então quando você fica no celular, você fica assistindo Netflix, o seu cérebro relaxa. É quase como se ele se distraísse e falasse, eu não tenho nada que me preocupar, né? Então, de certa forma, a gente tenta compensar essa falta de ação com distrações e coisas que nos dão um alívio imediato, né? E uma sensação de prazer, mas que de tempos em tempos você olha e fala, caramba, eu tinha que estar fazendo aquilo de novo. Já se passaram 2 semanas, 3 semanas e o que é que eu fiz com a minha vida, sabe? Então, eu acho que a gente precisa identificar muito bem quais são esses fatores que nos distraem do que a gente tem que fazer. Talvez o seu fator de distração seja a produtividade
máxima disfarçada. Talvez o seu fator de distração seja a dopamina barata, mas identifique onde é que você está se distraindo, porque se você só pensa no que você tem que fazer, você provavelmente faria, mas você não faz porque você está se distraindo com outras coisas. E outro fator que eu acho que nos faz não fazer o que a gente tem que fazer, não voltar, é porque muitas vezes a gente tá fazendo as coisas que outras pessoas falaram que a gente tinha que fazer. Então, às vezes, a gente tá fazendo atividades porque você viu que todo mundo disse que você tem que ter um corpo sarado e você nem quer ter um corpo sarado, mas você sente que você deveria. Só que como não é algo verdadeiro pra você, não é algo que você quer, não é algo que é genuíno, você posterga. Lógico, não é seu, foi um sonho comprado, foi um sonho emprestado. Então, será que o que eu estou fazendo é algo que eu realmente quero? Ou eu estou fazendo isso porque a convenção social me disse que é o que eu devo fazer? Às vezes você está postergando por causa disso e você nem percebeu. Então, identificado isso, o que é que a gente faz pra voltar? Como que a gente consegue pegar forças e falar, cara, eu não vou parar, ou eu vou voltar a fazer o que eu me comprometi a fazer? A primeira coisa é a gente eliminar essas distrações, eliminar o tempo que a gente gasta no celular, eliminar esse negócio da gente estar sempre consumindo coisas novas, porque é muitas vezes isso que enche a nossa cabeça ou de distração ou de objetivos que não são nossos e nos impede de fazer o que a gente realmente deveria estar fazendo. Então, sei lá, se você já acorda e vai pro seu celular, ou você tá ouvindo um podcast, daí você tá cozinhando e você tem que ouvir alguma coisa, você tem que ler um livro, você não para pra sentar e ficar em silêncio com os seus pensamentos, dificilmente você vai saber o que é que você realmente gosta. Se você não parar pra se ouvir e realmente ficar no silêncio, você nunca vai saber o que você quer. Outra coisa que eu acho que influencia muito também é a ambiência onde a gente tá. Às vezes você tá inserido num ambiente familiar que não te libera pra fazer o que você quer, né? Que te influencia muito, que coloca muitas opiniões, que tenta te manipular. Ou um ambiente de amigos que, enquanto você tá tentando fazer algo em prol dos seus objetivos, te puxa pra baixo. Então, será que o meu ambiente também, de certa forma, não está influenciando na forma como eu me comporto? Será que o meu ambiente não está me sabotando para que eu não faça o que eu gostaria de fazer mesmo? Então, limpando essas distrações, limpando esse excesso de informações, você vai conseguir se conectar com você mesmo, ouvir os seus pensamentos, ver o que realmente pulsa em você, e eliminando essas distrações, você vai achar tempo para fazer o que você tem que fazer e o que você realmente quer fazer. E voltando lá para aquele primeiro ponto que eu falei, que é aquele ponto da expectativa de um resultado rápido, e aí a gente se sente frustrado e a gente evita a frustração, essa mudança de pensamento também ajudou muito, que é, eu vou pensar no hoje apenas. Então, eu não vou pensar no resultado que eu quero ter com o YouTube. Eu vou pensar que cada dia eu acordo em uma versão diferente minha. Hoje eu acordo hiperprodutiva, amanhã eu vou acordar e eu talvez não vou estar tão animada assim, mas como é que eu posso hoje garantir que a Ângela, né, de amanhã, a minha versão de amanhã, vai ter pelo menos o mínimo bem feito? Como é que eu garanto que eu posso contar comigo mesma no futuro? Porque muitas vezes é isso. Hoje, eu, olhando pra minha versão de um mês atrás, que não fez absolutamente nada, eu tô tendo que pagar o preço de correr atrás de algo que eu mesma não fiz. Então, se você parar e pensar em você como diferentes versões todos os dias, mas em que uma versão pode contar com a outra, você vai fazer pelo menos aquele mínimo que você tem que fazer todos os dias. E você também vai evitar essa frustração de uma expectativa grande, porque a sua expectativa é simplesmente cumprir o que você se comprometeu a fazer naquela semana. Então, fazendo aquele 1% a cada dia no efeito composto é que a gente consegue os resultados grandes. Mas se a gente sempre só pensa no resultado grande, existe muita chance da gente parar, porque a gente se vê muito distante de onde a gente quer chegar. Então, vamos mudar essa visão, vamos se comprometer a fazer algo melhor, simplesmente para a sua versão de amanhã, que a gente com certeza vai começar a executar muito mais. Então isso foi um pouco do que eu concluí ao longo aí das últimas semanas. Isso não é um passo a passo, certo? Que eu tô ensinando pra você, faça isso que vai dar certo, mas com certeza foram alguns insights e aprendizados que vão fazer diferença pra daqui pra frente eu não parar, porque eu não quero parar, porque eu adoro fazer isso aqui que eu tô fazendo com vocês e vou fazer de um jeito diferente, cada vez mais alinhado com o que eu realmente quero. Então, se você tem mais dicas de como não parar, o que é que você tá fazendo por aí, deixa nos comentários pra gente ajudar o pessoal também. Obrigada por assistir esse vídeo e eu te vejo no próximo.